Então, vamos falar um pouquinho sobre as formas de aterrar, tá? Lembrando que agora, só para reforçar, a razão que a gente aterra as coisas é para proteger o usuário de uma eventual fuga de carga, né? Ou um choque elétrico indireto, no qual você encosta em alguma coisa que foi energizada e através disso a gente leva um choque. Então, o motivo do aterramento é te proteger de um choque indireto, tá bom? E como é que a gente faz isso? Uma primeira forma de fazer isso, uma bastante conhecida, é a gente usar eletrodos de aterramento inseridos no solo de forma vertical. Tá? O que a gente faz com isso? A gente cria superfícies de contato, né? Zonas de contato de uma superfície metálica com o chão. Tá? Dessa forma, ao ligar um condutor, essa estrutura metálica, essa barra metálica, a gente cria aquele caminho para os elétrons. Quanto mais metal em contato com o chão, em geral, menor a resistência elétrica. Então é bem comum a gente trabalhar com mais de uma haste, com mais de um eletrodo de aterramento, com mais de uma haste metálica. Tá legal? Como é que isso funciona? A gente vai ter lá o espaço em que a gente vai inserir a haste metálica na vertical, tá? Ela não é completamente inserida no solo, ela fica com uma parte dela fica para fora, onde eu consigo acessar essa ponta que foi aterrada através de uma caixa de inspeção para eu poder fazer alguma manipulação, alguma inspeção, e onde é feita a conexão da minha haste ao condutor. Isso é feito através de um conector específico, tá? Que é conectado depois lá ao quadro de distribuição, alguma estrutura metálica que assim seja. Tá? Algo importante, a gente precisa garantir que essa conexão ela tem um aterramento, ou tem uma resistência de aterramento bastante baixa. Como é que a gente faz isso? Pode ser que com uma estrutura metálica, com uma haste metálica apenas, não seja suficiente. A gente tem equipamentos específicos que fazem essa medição da qualidade do aterramento. Né? A gente trabalha com os terrômetros, em que a gente vai lá e mede qual a resistência de aterramento de um sistema. Tá legal? Eu acho interessante vocês darem uma olhada como isso é feito. Nas aulas práticas a gente faz essa prática de capacitação do uso do terrômetro. Mas como é que a gente garante que o sistema tem um aterramento de qualidade boa? A gente adiciona metal ao solo, a gente adiciona hastes ao solo. Então, o sistema de aterramento utilizando hastes metálicas, ela dificilmente vai trabalhar só com a haste. A gente trabalha com a combinação de diversas hastes metálicas. Tá? Então, a gente tem um exemplo aqui no sistema com uma haste, a gente pode trabalhar com duas hastes e assim por diante. O que é importante? É importante a gente lembrar que quando a gente trabalhar com mais de um haste de aterramento, a gente tem que garantir uma distância mínima entre elas. Em geral, a distância mínima tem que ser a altura da haste. Então, se a gente está trabalhando com a haste de 2,5, por exemplo, que é um tamanho comum, a gente tem que garantir que a distância entre um haste de aterramento e a outra é de pelo menos 2,5 metros. E por que isso? Imagina, lembra o que a gente está tentando fazer? A gente está pegando ponto no solo e a gente quer jogar um excesso de carga naquele ponto que vai ser absorvido pelo terra. Então, de uma forma geral, uma forma intuitiva, que é a forma que eu vou explicar aqui, a gente tem que garantir que aquele volume de terra ele consiga absorver aquela carga de forma rápida e direta. Tá? Se a gente colocar uma segunda haste muito próximo da primeira, pode ser que a gente crie uma zona de saturação. Ou seja, normalmente aquele espaço de terra, aquele volume de terra conseguiria absorver o excesso de carga de uma haste, mas quando a gente coloca uma segunda haste ali próximo, ele começa a ficar saturado. Imagina uma outra analogia, a gente está querendo jogar água no chão. Né? Eu estou com um balde e eu vou jogando água ali na região porque eu quero que a água caia na terra, a terra absorva aquela água e eu não gere uma poça d'água, por exemplo. E eu consigo fazer isso num dado terreno. Estou vendo que jogando água a uma certa velocidade isso acontece. Mas imagina que eu aproximo daquele ponto uma segunda balde e eu começo a jogar água. Então vai tendo um acúmulo de água ali naquela região, vai ficando úmido, não encharcado, mas úmido. Só que dependendo da proximidade dos dois, vai ter um ponto comum que a terra vai estar absorvendo a umidade do ponto da esquerda e a umidade do ponto da direita. Naquela zona de encontro, eu vou ter um acúmulo de água e aquela região ali vai começar a empoçar. Né? Ou seja, a terra ela não conseguiu absorver tudo que eu estou colocando ali vindo dos dois pontos de água. Isso acontece com o aterramento da mesma forma. Então, se eu colocar duas hastes muito próximas uma da outra, pode ser que
o acúmulo de carga, ou seja, a carga que essa haste da esquerda tá jogando no solo, se some a quantidade de carga que o da direita está jogando no solo, ou seja, influencia naquilo ali, e vai gerar uma zona em que eu não vou ter o benefício de colocar a segunda haste, ou seja, eu não vou conseguir dar vazão tão rápida para aqueles elétrons. Então eu tenho que garantir essa distância mínima. Tá? E assim, a quantidade de hastes que a gente vai precisar para garantir um aterramento mínimo, que é aquele aterramento em que a resistência de aterramento é de pelo menos 10 ohms, normalmente a gente calcula. E calcula como? Observando dados do solo, a gente vai analisar o solo e calcular a resistividade do solo, ou seja, a gente faz alguns testes no solo para determinar a resistividade daquele solo. E baseado no comprimento e no diâmetro da haste, a gente consegue calcular, fazer um cálculo aqui, observando essa tabela, em que a gente observa o número de hastes. Ou seja, a gente define a resistência de solo esperada, então algo próximo de 10 ohms, e a partir disso, colocando esses números aqui, a gente chega no número de hastes calculado. Tá? Isso é feito de forma dinâmica. Eu só estou citando aqui para vocês entenderem que o processo é calculado. Tá legal? Então, a utilização das hastes metálicas é uma forma de aterramento. É a única? Não é. Uma segunda forma que vocês podem observar é a utilização da malha de aterramento. O princípio é o mesmo. A gente quer superfícies metálicas em contato com o solo, tá? Isso vai gerar um fluxo, um caminho fácil para os elétrons, ou seja, uma resistência de aterramento extremamente baixa. Como é que funciona a malha de aterramento? Ao contrário das hastes, a gente não está trabalhando mais na vertical. Com a malha a gente trabalha na horizontal. Tá? Então são malhas formadas por materiais metálicos ou condutores metálicos nus, ou seja, eles não têm nenhuma forma de isolamento, normalmente é cobre, tá legal? Ele é posicionado no nível da fundação e deve cobrir a área de edificação. Então, estou trabalhando, por exemplo, numa residência de, sei lá, de 120 metros quadrados, a minha malha de aterramento vai cobrir aquela superfície de 120 metros quadrados, tá? No nível da fundação. E outra coisa que a gente faz em geral é radialmente, ou seja, nas extremidades da minha malha, a gente conecta hastes verticais. Tá? Diversos motivos para fazer isso, mas um dos motivos que a gente trabalha com malha de aterramento é para evitar que o solo em si tenha diferença de potencial elétrico. Tá legal? Então pode acontecer que, principalmente quando a gente está trabalhando com sistemas de média tensão, alta tensão, surja uma diferença de tensão no solo. Tá? E a gente não quer isso. Então você vai andar, seu pé está numa tensão, outro pé está em outra, isso pode gerar um fluxo de elétrons, um choque elétrico. Para evitar isso, a gente pode trabalhar com as malhas de aterramento. Então a malha de aterramento é uma outra opção para realizar o aterramento. Tá? Um outro exemplo aqui da malha de aterramento sendo instalada. Legal? Então aqui a gente tem nossos materiais metálicos aqui de cobre nu, tá? Sendo instalado em toda a área, no nível da fundação. E isso vai garantir uma resistência de aterramento extremamente baixa que depois eu conecto no meu sistema. Tá legal? Uma das formas mais eficientes de realizar o aterramento, porém, é utilizar a própria armadura de aço utilizada nas estacas, nos blocos da fundação ou nas vigas baldrames. Então você pode usar essa estrutura metálica, que naturalmente acaba entrando em contato com o solo, para garantir o aterramento da edificação. É uma das formas mais eficientes e até o custo-benefício extremamente baixo de se realizar o aterramento de uma edificação. Tá legal? Agora, é importante observar o seguinte. Quando a gente fala de aterramento, a gente tem que também pensar sobre em que sistema aquele aterramento vai estar ligado. Eu estou falando aqui até agora de proteção do usuário. Tá? Então, a gente está falando do sistema de proteção elétrica do usuário. O sistema de proteção de descarga atmosférica, por exemplo, no qual a gente vai ter um sistema de proteção, um sistema de para-raio, né? que vai captar um fluxo de elétrons vindo de uma descarga atmosférica, por exemplo, e vai despejar isso no solo. Tá? Essa é a função do meu sistema de descarga atmosférica. E para jogar isso no solo, ele tem que estar aterrado. O que eu não posso fazer é colocar meu sistema de proteção de descarga atmosférica no mesmo sistema de aterramento que meu aterramento de proteção. Um sistema de proteção. Por quê? Imagina que eu tenho a situação de uma descarga atmosférica. Então eu vou coletar aquele excesso de carga e jogar no solo. Só que com a descarga atmosférica a gente está falando de uma quantidade de elétrons elevadíssimo, né? Um fluxo de elétrons elevadíssimo. Vai levar um tempo para o solo absorver aquilo ali. Não vai ser instantâneo. O problema é, se eu fizer isso
e minha malha de aterramento também está conectada, meu sistema de aterramento também está conectado ao meu sistema de proteção, por aqueles pequenos momentos em que está levando para o solo absorver aquele bomba de carga que eu joguei nele, eu vou energizar os equipamentos da minha casa. Então, ao invés de eu estar protegendo o meu usuário, eu estou expondo o meu usuário a uma descarga atmosférica. Então, o aterramento do sistema SPDA, ele necessariamente é diferente do aterramento do sistema de proteção. Muito cuidado com isso, tá legal, pessoal? São coisas distintas. E outra coisa que a gente faz com o sistema de aterramento é garantir que o neutro da minha edificação, aquele condutor de neutro, ele também sempre esteja neutro. Né? Por diversos motivos, pode ser que o meu neutro surja um ruído, alguma variação de tensão nele, que cause problemas no meu sistema elétrico. Então, por exemplo, se eu tenho um sistema elétrico e que há um desequilíbrio de carga nas 3 fases, fatalmente aquele meu neutro não vai ter tensão zero certinho mais. Vai surgir uma tensãozinha ali que pode causar um problema para o meu sistema. Para evitar isso, a gente aterra aquele neutro. Tá legal? Então é uma outra função do sistema de aterramento. E a forma como tudo isso se liga, a gente vai ver na aula seguinte. Então a gente vai ver na aula seguinte as formas que a gente conecta o sistema de aterramento à edificação. Beleza, pessoal? Então até a próxima aula.